Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Esporte Comunitário. Nós preparamos um programão para você. Nossa matéria vai abordar o kart e o Luiz Leal vai entrevistar o piloto Rodrigo Fauleber. Você não pode perder. Acompanhe. Cícero, estamos aqui hoje no kart, como vocês tinham falado lá em Arraial do Cabo, com o Rodrigo, a nova aquisição da CEL, um novo piloto que está entrando. A ideia é fazer aqui, Rodrigo, uma escolinha de kart e você coordenar. O que você acha dessa ideia? Eu acho super legal, eu nunca tinha pensado a respeito. É uma ideia que, se a gente conversando, dá para amadurecer e chegar numa maneira pensada, numa maneira que a gente possa viabilizar isso, né? Viabilizar essa possibilidade, né? Enfim, eu acho bem interessante, acho muito bacana. Você vem de kart, de escolinha de kart. Como é que foi essa história? Como é que começou isso? Conta só um pouco dessa história. Como é que tu chegou até o kart, né? Como é que foi feito isso? Então, eu quando comecei, a primeira vez que eu corri, eu tinha ido com uns amigos, assim, era aniversário de um amigo, nunca tinha andado de kart na vida, eu devia ter uns 10 anos de idade, e aí quando eu andei, né, eu adorei, eu fiquei apaixonado, quando eu voltei para casa eu fiquei enchendo o saco do meu pai e da minha mãe, eu queria voltar, que eu queria andar, eu fiquei perturbando eles. Aí, assim, gradativamente eles foram me levando, só que eles tinham muito medo de segurança e tal, porque foi na época que o Senna morreu, faleceu com acidente, então tudo era essa coisa de velocidade e tal, assustava muito meus pais. Então, assim, com o tempo, conforme meu pai foi me levando, ele foi perguntando, foi conhecendo um pouco mais do esporte, ele foi vendo que tem como você praticar esse esporte de uma maneira segura, sabe? Assim, você, sem se expor muito a riscos, assim. Logicamente, você precisa ir gradativamente treinando, melhorando, conhecendo os limites do carro e da pista, né? E para poder, assim, você não se pôr em risco, né? E assim, foi meio que assim, cada dia que passava, quanto mais você corria, mais você queria continuar. Então, assim, minha vida foi, aos poucos eu fui subindo, assim, eu comecei em competições menores, depois fui para competições maiores, já fui correr em São Paulo, depois fui correr fora também do país, entendeu? Foi um degrau assim gradativo, conforme eu fui evoluindo minha pilotagem, né, eu fui para campeonatos maiores. Acho que o maior que eu cheguei deve ter sido o campeonato mundial que eu corri, e andei acho que uns 4 anos e fui campeão em 2007, né? Então esse foi, acho que, a melhor fase assim da minha carreira, com certeza, de piloto. E em quais países você correu? E você pode falar os países que você percorreu e correu? E como é que foi isso? Como é que foi a sua experiência fora do Brasil? E o que você aconselha até para os garotos que vão começar a praticar o kart? O que você aconselha para eles? Como é que você vê essa visão disso aí? Bom, o primeiro, com relação aos países que eu competi, primeiramente, em 2006 e 2007, eu competi nos Estados Unidos, foi em Phoenix, lá no estado do Arizona. Aí depois, em 2008, a gente foi na Bélgica, foi numa cidade chamada Kortrijk, que era no interior. Depois, em 2009, veio para o Brasil, a primeira vez que o campeonato veio para o Brasil. Depois agora, em 2010 e 2011 eu não participei, e em 2012 eu participei novamente, eu corri na Alemanha, em Essen. Aí depois de lá para cá eu não participei mais do Campeonato Mundial, mas então ao todo foram 2 foram o mesmo país, Estados Unidos, os outros foram Bélgica e Alemanha, que é diferente, né? Então, assim, enfim, essa foi a minha experiência lá fora, e realmente, assim, no início é muito... A primeira vez que eu fui, que eu tive mais receio, porque você vai para um lugar diferente, estranho, que você não conhece, eu não tinha certeza se eu conseguir me virar, falar inglês lá, então isso tudo me deu um certo receio. Eu lembro que quando eu estava viajando para lá no avião, que eu comecei a ouvir, entender as pessoas que estavam falando do meu lado, eu comecei a ficar mais tranquilo, eu comecei, estou entendendo, então eu não vou passar um sufoco, assim, alguma coisa, de fome eu não vou morrer. Aí eu fui e fiquei mais tranquilo. As outras vezes, depois que você vai pegando experiência, já são mais tranquilos, você já vai mais confiante e sabe que você não vai ter problema algum, né?
Mas acho que você tem que ter esse espírito aventureiro, de ir, arriscar, de tentar, entendeu? Bem que, às vezes você vai à cega, né? Sem saber o que vai acontecer, mas eu acho que eu dou força para todo mundo que quer muito uma coisa, você tem que se dedicar ao máximo, você vai se sacrificar, enfim, vai ter que abdicar de muita coisa, às vezes, assim, abdicar às vezes de saídas do fim de semana e tal, você vai ter que cuidar do seu corpo, vai ter que cuidar com álcool, por exemplo, você vai ter que ter alguns cuidados que você quer seguir uma carreira de esporte, assim. Então essa é uma das coisas que, quando eu era jovem, com certeza para mim a prioridade era o kart, então eu adorava ter meus amigos, minha família, mas eles sabiam qual era a minha prioridade, entendeu? Então as pessoas nesse ponto, assim, essa talvez seja a maior indicação quando eu para os jovens que querem praticar esporte. Você tem que ser, assim, focado naquilo que você vai fazer e dedicado. Eu acho que se eu só fui campeão porque eu fui dedicado, assim, várias vezes. Então, assim, eu passei, acredito, não importa a condição financeira que você tem, se você é muito, muito pobre ou muito rico. Qualquer esporte que você vai praticar, você tem que ter muita força de vontade, tem que ter muito foco, muita dedicação. Você vai encontrar um monte de barreira, só que você vai ter que ir arrumando caminhos alternativos e procurando, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o principal, assim. A minha maior inspiração, com certeza, foi o Senna. Eu adorava ver a entrevista dele, e as entrevistas dele são extremamente motivadoras. Tudo que eu ouvia, assim, cara, eu ficava impressionado e eu queria viver daquela forma como ele me enxergava. Então, acho que isso era, pra mim, foi o maior segredo disso aí. Isso é uma experiência de vida, né? Então vamos fazer uma pausa agora e vamos parar para fazer uma entrevista séria com você e falar sobre patrocínio, como é que o patrocínio no Brasil tá muito, né, não está avançado, como é que seria isso? Vamos falar sobre isso. Então a gente vai dar uma pausa no programa e vamos voltar falando sobre patrocínio, tá bom? Como você viu, nós estávamos ali agora no pódio e um tema muito marcante é a segurança. O que é que você fala sobre a segurança, Rodrigo? Bom, assim, o kart ele tem algumas modalidades diferentes. Essa que a gente está aqui hoje, ele é o chamado de kart indoor. Ele é um kart que costuma ser mais seguro do que outra modalidade que é um kart outdoor. Por quê? Esse kart indoor, ele costuma ter uma proteção maior em volta do kart, assim. Ele tem que a gente chama um borrachão, uma espécie de um borrachão em volta que protege em contato, porque o maior perigo quando você tem uma colisão de kart é quando eles batem lado a lado assim, porque às vezes numa reta que você está em alta velocidade, que quando a roda colide uma com a outra, ela tem um efeito que a gente chama alavanca. E um carro às vezes acaba decolando. Início de decolar, o carro pode capotar, né? E aí o piloto está sob risco, porque no kart você não tem um teto igual no carro, né? Se você capotar, é o piloto que vai capotar junto com o carro, né? Então essa é a parte que seria perigosa. Nesse kart indoor, ele é uma modalidade que é um pouco mais segura porque tem essa espécie de borrachão. Então é muito difícil você ver acidente que machuque alguém assim. Geralmente os acidentes que podem acontecer são acidentes assim, que a pessoa sai com hematoma no máximo, assim, não é um acidente feio assim, né? Então geralmente são coisas mais leves assim, sabe? Então eu acredito que eu recomendo, né, para quem quer começar a praticar andar de kart, eu recomendo você começar procurando um kart indoor, que é um kart mais seguro, que tem uma motorização mais baixa, que a gente chama são 6,5 HP, seria em cavalos, né, que chama. Tem uns outros karts também que são um pouco mais rápidos, que são de 9 HP, que foi o que eu competi hoje
aqui, mas também ainda tem um borrachão do lado, ainda mais protegido. Conforme você vai aumentando essa motorização, indo para pistas maiores, a tendência é você não ter mais o borrachão do lado e aí você acontecer esse tipo de contato. Por quê? Geralmente, por que assim tem essa questão de um tem borrachão e o outro não tem borrachão, né? Porque em competições de alto nível, o kart é extremamente leve. Então, quando você põe um borrachão em volta, você está deixando o carro pesado. Então, competições assim de nível elevado, você tira o borrachão, entendeu? Para deixar o carro mais rápido possível. Então, assim, tem isso. Aí vai depender muito da organização do campeonato que você está indo participar, do regulamento, porque a tendência é equalizar todo mundo. As pessoas são equalizadas no kart, no peso, na motorização também. Um cara não vai correr com motor de uma potência maior que o outro, porque senão é desigual. A tendência é você deixar em condições mais equalizadas para os pilotos competirem entre si, né? E essa que é a ideia, né, do kart, né? E o indoor hoje é uma modalidade que é mais barata, vamos dizer assim, é mais acessível do que o kart outdoor, que é uma modalidade que exige um investimento maior para você praticar. Então, assim, enfim, tem essas diferenças, assim, né? Entendi. Agora, nessas corridas, assim, você costuma ter ambulância, ter esse tipo de paramédicos, alguma coisa no imediato de socorro, como é que é feito isso, né? Então, no outdoor, quando você vai no campeonato da federação, sempre tem uma ambulância disponível para a federação. Sempre tem, porque às vezes é muito raro acontecer de ter que usar. Eu vi pouquíssimas vezes utilizando uma ambulância, mas assim, eles têm. Aqui no kart indoor, ele não costuma ter essa ambulância disponível. Eu conheço, acho que um campeonato que teve ambulância disponível, que foi o Mundial de Kart Indoor. Esse teve ambulância disponível, porque eram muitos pilotos, eram quase 200 pilotos. Então, assim, era uma organização muito maior, então eles acharam que era, assim, importante, né, disponibilizar uma ambulância para emergência. Mas, até onde eu sei, nunca precisaram utilizar, assim, nunca foi usada. Mas estava lá, mas não precisou ser utilizada. Pô, que bom, né? Então, mostra que a questão é muito segura mesmo. Agora, Rodrigo, em relação ao patrocínio, você estava falando lá fora, quando você estava no pódio, sobre patrocínio. Como é que é feito isso? Esses investimentos, quem investe? Quem está investindo nisso? E no Brasil, é fácil conseguir patrocínio? E a Arcel entrou nessa história aí, patrocinando você agora, assim como faz com o Caio também, na corrida de rua. Como é que você vê essa questão do patrocínio? A importância disso para o piloto? Como é que você vê isso? Bom, o patrocínio hoje é muito importante para a carreira do piloto, porque é uma oportunidade de você, do piloto, assim, permanecer no esporte, poder ir mais longe, poder alcançar degraus mais altos, né? Então, o patrocínio muitas vezes pode ser uma porta para o piloto, entendeu? Uma oportunidade. Agora, assim, no Brasil, a nossa situação hoje não é muito positiva em questão de patrocínio, principalmente em esportes que eu acredito que seja o kart e o tênis, por exemplo. Por quê? O kart e o tênis são esportes que exigem um investimento um pouco maior do que outros, geralmente. Seja da indumentária do piloto, seja do capacete, do macacão. No tênis, por exemplo, tem raquetes. Então, são esportes assim que existe que o cara tem uma indumentária. Muitas vezes isso pode ser uma barreira no início, entendeu? E assim, por isso que assim, eu acredito que, infelizmente, no Brasil, a experiência que eu tive foi eu só consegui patrocínio depois que eu tive bons resultados, resultados expressivos, e assim, ou quando uma corrida era televisionada, algo do gênero, ou corrida era assim, ou corridas que tinham pilotos renomados. Por exemplo, eu participei das 500 milhas de kart que correu o piloto de Fórmula 1, correu o Rubinho Barrichello, correu o Felipe Massa, correu aquele Nelson Piquet. Aí essa corrida foi um tipo de corrida que você consegue, assim, galgar patrocínio, porque é uma coisa que quando você apresenta aquilo para o patrocinador, aí tem um interesse. Era transmitida na Bandeirantes também. Então, assim, esse tipo de evento você consegue. Mas mesmo assim, eu diria que os grandes pilotos, assim, a grande maioria, assim, realmente teve uma família que pôde disponibilizar, né, investir nessa carreira dele, porque nesse ponto eu vejo isso. Só que, assim, atualmente, é engraçado que esse esporte a motor, ele está acontecendo algumas coisas diferentes.
por exemplo, esse kart indoor que a gente está aqui era uma coisa recente, na verdade. Tem talvez 15 anos que quando começou a surgir essa modalidade, a ter campeonato. Então, assim, tudo é muito novo. Até os campeonatos, que a gente chama campeonato mundial, é um campeonato que deve ter, 12 anos, mais ou menos. E assim, a modalidade é impressionante como está crescendo, pelo fato dela ser mais acessível. Ela permitir que o piloto não necessite um investimento tão alto quanto a outra modalidade que seria aberta, o outdoor. Então, isso está atraindo muita gente a participar, essa modalidade, pelo fato de permitir vamos dizer assim, democratizar um pouco mais esse esporte, né? Deixar um pouco mais acessível, né? Então, assim, esse é um ponto interessante. Eu queria saber o que vai acontecer daqui a 10 anos, talvez, com esse esporte. Vai crescer, vai dar um boom, né? Porque da mesma forma como você olha o futebol e outros esportes são extremamente democráticos, assim, de ter você não precisar de ter um investimento tão alto, a pessoa vai lá, bate bola. Então, assim, isso é interessante. Eu espero que a tendência para o futuro seja essa. Seja cada vez mais democratizar um esporte que antes era elitizado, assim. E a CEL, agora há pouco tempo, ela está para criar uma escolinha de vela em Arraial do Cabo, que é um esporte caro, né? Vela é um esporte caro. Ontem eu estava no fundão e pude ver lá no fundão algumas crianças praticando o rock, que também é uma coisa cara. Só um taco daquele é uma fortuna, né? Para uma criança de comunidade é caro. No kart, o que você acha da CEL, que ela queria fazer uma escolinha de kart e você coordenar isso com a sua experiência, né? Você já esteve fora do país e tal, trazer isso para ajudar as crianças de comunidade. Você viu uma criança do Vidigal, por exemplo, onde nós temos um núcleo do Vidigal, um polo, que eu chamo, na Maré, nós temos um polo na Maré de futebol, feminino e masculino. Mas também trazer essas crianças, agora com a corrida de rua, que nós vamos colocar lá, trazer também para o kart. O que você acha dessa ideia? Como é que você vê isso? Eu acho super legal. É uma iniciativa assim, altamente pioneira de vocês. E eu acho muito legal porque aquilo que eu te falei, eu vejo o kart indoor como uma possibilidade de você democratizar esse esporte. É uma coisa, enfim, que está crescendo, é nova e tem esse viés, assim, que é ter um investimento menor que possibilite as pessoas, enfim, a todo mundo participar. E com relação a essa escolinha, ou enfim, essa oportunidade de ensinar as crianças, eu nunca pensei a respeito, mas eu acho interessante, eu acho que eu gostaria de ver a forma de viabilizar isso, entendeu? Poderia marcar com o pessoal aqui do kartódromo, teria que conversar com eles, para eles disponibilizarem, né, o espaço em horários, porque eu sei que tem horários que eles têm uma espécie de reserva que as pessoas vêm para correr, que geralmente é em torno das 4 horas da tarde em diante. Mas antes desse horário das 4, eu acho que seria o horário assim, ideal para acontecer esse tipo de evento, uma escolinha, porque você teria um espaço, vamos dizer assim, mais reservado, né, mais privado para poder conversar com as crianças, né? E eu acho que a coisa mais interessante disso aí é porque eu, quando era criança, comecei a correr, eu lembro que assim, a melhor coisa que o kart teve para mim, com certeza, foi ele mantinha minha cabeça ocupada, sabe, assim, e no sentido de olha, quando você é jovem, o mundo inteiro é uma novidade para você. Então, assim, para mim, eu vi amigos que participavam de esporte, amigos que não participavam, e era nítido a tendência como o esporte fazia bem para a pessoa, de tudo, de manter a pessoa ocupada, sabe, centrada, focada, dedicada. A gente cuidava mais do corpo, entendeu? Assim, mantinha a gente afastado de coisas ruins, assim, que podiam prejudicar a nossa saúde, né? Tipo álcool, enfim, ou qualquer tipo de droga, né? Então, assim, eu acho que o esporte na vida da criança é muito importante. E o que eu acho mais interessante é que, às vezes, as crianças elas vão lá porque elas querem melhorar, né? A pilotagem, eu quero ficar bom, eu quero correr igual o Lewis Hamilton, igual o Senna, mas eu acho que o mais interessante disso é você trabalhar a parte psicológica da criança, porque eu vejo que até se a criança for um dia virar um grande campeão de kart, eu acho que ali no início a mentalidade é o mais importante, porque isso do esporte você não fica só no esporte, você leva para a tua vida inteira, você leva para o teu trabalho, para a tua profissão,
você sabe, o dia que você cria uma mentalidade assim de dedicação, de disciplina e de, pô, eu vou vencer, eu vou ganhar, e assim, mas lógico, com valores, não vai ganhar a qualquer custo, né? Mas eu vou ganhar. Cara, isso é impressionante, como isso é um combustível para você, para qualquer coisa na sua vida você fazer bem feito. Você te dá uma motivação. Então eu acredito que talvez essa seja a melhor coisa que eu gostaria de passar para alguém, se eu fosse escolher, seria isso. Não seria nem a parte técnica de pilotagem, mas seria essa mentalidade, eu acho que... Você fala na questão do cidadão, né? Não sou atleta, é a questão do cidadão. E sobre a CEL, o que você acha da CEL? Como é que você vê o apoio da CEL na questão da escolinha e na... Bom, assim, eu não conheço muito ainda sobre a CEL, então eu vi algumas matérias, era sobre bicicleta, eu achei super interessante. Eu estava conhecendo o que é a CEL, né? E quando eu vi, eu percebi que a CEL ela tinha um trabalho voltado para a comunidade, para a promoção do esporte, né? Então, assim, isso eu achei interessante, assim, porque é aquilo que eu falei, eu acho que o esporte é muito importante para a tua vida. Você não fica só ali no esporte, ele te traz benefícios para qualquer área da tua vida. Então, eu acho que isso é muito... É uma postura muito nobre da CEL, assim, que tá se dispondo a fazer esse tipo, porque hoje, atualmente, falta esse tipo de iniciativa, esse tipo de apoio, né, para divulgar tanto o esporte quanto para aproximar as pessoas dele, né? Enfim. Rodrigo, a CEL hoje, ela está em alguns países, né? Na Tailândia, estamos na Bolívia, no Peru e principalmente em São Tomé e Príncipe, que a ideia todo o trabalho que é feito no Brasil, aqui no Rio, nós compartilhamos com São Tomé e Príncipe, né? Fazendo um trabalho com eles. E a ideia dessa escolinha de kart, assim como a de vela e outras, é levar para lá também. O que você acha disso? De começar a trabalhar também em São Tomé e Príncipe? Bom, essa questão é viável fazer, eu me disponibilizaria, só que precisaria, primeiramente, para viabilizar isso, teria que conversar descobrir onde tem pistas de kart nesses países. Para assim, procurar quem são os responsáveis lá, conversar e ver se eles disponibilizam, né, o local para a gente poder fazer esse tipo de escolinha, né? Mas eu acho interessante. Para mim, a minha disponibilidade eu teria com certeza de negociar no trabalho durante o período de férias, assim, mas é viável. Helma, isso é para você. Nós vamos conversar com o Helma, que é o nosso representante lá em São Tomé e Príncipe, para ele começar a olhar também isso, preparar, para você entrar em contato com ele e depois já marcar para trocar essa figurinha entre você e ele e ver o que tem lá para trabalharmos juntos. Perfeito, está combinadíssimo. Vamos conversar. Ok, Rodrigo, muito obrigado aí pela sua entrevista e eu acho que a CEL só tem a ganhar com você, né? E as crianças que no futuro você vai estar com elas só tem a ganhar. Então, é um prazer receber você aqui, estar com você hoje aqui no Kartódromo. Bom, obrigado pela sua entrevista aí. E mais uma vez, a TV ACEL aí no ar. E não se esqueça, toda madrugada de sexta para sábado, a 1h da manhã, você é nosso convidado. Cissa, agora é com você aí. Bacana, né? Eu tenho certeza que você adorou. Então, semana que vem, nós temos mais um compromisso aqui na TVC Rio, no Esporte Comunitário. Mas não esqueça de acessar as nossas redes sociais. Manda um e-mail pra gente, manda uma pergunta, diz se você gostou, curte, compartilha, tá bom? Então, nós estamos preparando mais um programa muito legal, que você vai adorar e você não pode perder.
Um beijo e até semana que vem.